Reis, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Sérgio Felipe Moraes de História. Hoje a gente vai abordar a monarquia absolutista portuguesa e a exploração do Brasil. É a videoaula 4 do Cadernos de Atividades 7 e 8. Bom, eu sou um jovem negro, estou de barba no momento e usando óculos. Vamos lá? O que vamos aprender hoje? O objetivo da aula, pessoal, é identificar os principais fatores, ou seja, fatos que ajudaram na exploração do Brasil nos primeiros anos de 1500 e os impactos causados. A gente vai falar dos primeiros anos de 1500, não muito à frente. Conteúdo. A gente vai falar das características da monarquia absolutista, é importante saber, e vamos falar também da dinâmica de alianças e conflitos entre europeus e indígenas na exploração do pau-brasil. Então, é um assunto dos primeiros anos de 1500, quando os portugueses aqui chegaram pela primeira vez no encontro com os povos indígenas. Que questão vai nos orientar? O que tornou possível a exploração inicial do Brasil, entre aspas, porque a gente ainda não tem o Brasil, mas é só para a referência ajudar, e quais as consequências geradas? Esse é um momento crucial da aula, pessoal, porque eu tenho falado sobre a questão da destruição do meio ambiente, da exploração e visão de mundo do homem moderno construída, e esse é um momento que vocês vão visualizar esse problema que nos afeta atualmente e como que foi a exploração inicial do Brasil e os fatos que ocorreram sucessivamente. Bom, o que tornou possível a exploração inicial do Brasil? Primeiramente, a gente já chegou a falar sobre isso. A gente tem a existência do Tratado de Tordesilhas. Foi um acordo feito antes mesmo de 1500, data da chegada de Pedro Álvares Cabral, navegador português que chegou aqui no Brasil, uma data de 1494. Portugal e Espanha pretensiosamente dividiram e partilharam o mundo de terras possivelmente a ser conquistada e explorada. Isso é uma coisa que tornou possível a vinda para este território sendo português. Se o acordo fosse diferente, provavelmente talvez essa terra poderia ter uma ocupação espanhola, mas dentro do acordo, a parte que cabia a Portugal de vinda para cá foi essa parte aqui ao leste do Brasil. Bom, o que tornou possível essa exploração inicial? A gente não pode esquecer que, para que qualquer navegador viesse aqui, é necessário entender o regime político, as regras de como era governado Portugal. Porque a partir dessas regras é que os navegadores podem vir, explorar, conhecer e estabelecer aqui não só a convivência e posteriormente a colonização. Então, o que é a monarquia absolutista que Portugal foi o primeiro país a se tornar uma monarquia absolutista? Monarquia absolutista, pessoal, é um regime político, ou seja, que dá uma forma de governar em que o rei, chamado de monarca, tem poderes absolutos, ou seja, poderes ilimitados para decidir a vida dos cidadãos. E tem algumas características. E aí a gente vai chegar no ponto lá embaixo, no exemplo lá embaixo, para falar qual é a relação com o Brasil. Quais essas características? Toda monarquia absolutista, mon significa um, arquia governo, governo de um. Por isso que é chamado monarquia, o rei que governa. Numa monarquia, o poder é chamado de vitalício, ou seja, quando o rei está no poder, ele fica a vida inteira no poder até a morte. E como é que é transferido esse poder? Esse poder é transferido de forma hereditária, de pai para filho, sempre prioritariamente o filho mais velho. E aí temos também uma característica importante de uma monarquia absolutista. O rei tem o direito exclusivo de conceder privilégios. É ele que autoriza a exploração de determinados territórios e da distribuição de terras, que é algo que impacta todo o Brasil, não só na colonização, mas também posteriormente, a gente vai ver nas próximas videoaulas. Vamos ver um exemplo.
o rei ele tem o direito de autorizar a distribuição de terras e a exploração de riquezas. Quando a gente for falar de pau-brasil, não existe exploração de pau-brasil sem a anuência, sem a concordância e autorização do monarca português. E o monarca português dessa época era Dom Manuel. Então vamos lá, outras coisas que ajudaram a exploração inicial do Brasil. É o encontro entre portugueses e povos tupiniquins. Inicialmente houve um estranhamento de povos desnudos, cultura diferente, modo de pensar e viver diferente, e um momento posterior de aliança política. Não seria possível explorar essa madeira pau-brasil se não houvesse essa aliança política. Os povos portugueses não conheciam o território. Então, como é que foi essa dinâmica de alianças? O povo tupiniquim fazia o corte, transporte de troncos de madeira de pau-brasil, e os portugueses ofereciam colares, facas, machados, espelhos e outros utensílios. Mas a parte mais importante era a aliança política contra os rivais tupinambás. Muitos deles viviam aqui em Angra dos Reis. Então, essa aliança política montada estava na dinâmica de interesses e relações que foram estabelecidas naquela época. Olha, a gente não pode falar que durante 30 anos da colonização, da ocupação, melhor dizendo, da exploração do Brasil, a gente não pode falar que ocorreu colonização. O que ocorreu, eu já cheguei a falar, ocorreu a instalação de feitorias. O rei de Portugal autorizou a instalação de feitorias, que são os locais fortificados destinados ao comércio e aonde eram guardadas as madeiras do pau-brasil. Isso para protegê-las de qualquer conflito com outros povos rivais, por exemplo, que eu falei com vocês, povos tupinambás. Bom, que impactos gerados a gente tem nessa exploração inicial do Brasil? Eu coloquei essas duas imagens que estão no caderno de atividade de vocês. Olha aqui essa imagem de uma charge. Nessa imagem, a gente tem, a primeira coisa que a gente faz quando a gente lê uma charge, a gente tem que entender que uma charge pretende fazer uma crítica, ver um ponto frágil, um problema, algo que incomoda. Então, que imagem essa charge apresenta? A gente tem a imagem de Pedro Álvares Cabral com uma luneta nos olhos, avistando um território. Só que o que ele avista, ele diz, conforme um brado, lucro à vista. E esse lucro à vista tem um cifrão no S. Então a gente tem que entender algumas coisas. Isso é o que a gente vê. Pedro Álvares Cabral, luneta, lucro à vista e um cifrão. Só que isso se remete a uma frase atribuída aos navegadores portugueses quando aqui chegaram. A frase chamada terra à vista, como se fosse um brado em que encontrou pela primeira vez a terra que a gente conhece como Porto Seguro. Então, essa frase lucro à vista se remete a terra à vista. Só que vamos ver, a gente tem aqui a madeira do pau-brasil. Lucro, na atividade de vocês tem a palavra lucro. A gente tem que entender o que significa lucro. Lucro, diferença entre preço de venda e o preço de compra. Se você compra R$1 e revende a 2, você tem um lucro de R$1. Então, essa diferença entre preço de venda e de compra a gente chama de lucro. Então, nessa charge já demonstra essa ideia de lucro. Só que não é lucro à vista. À vista, lucro a prazo. Lucro a prazo, quando você compra uma mercadoria a prazo, a expectativa é que você pague depois, que você tenha a possibilidade de rendimento depois. Quando é à vista, você quer de imediato. Então, isso demonstra que lucro à vista, que questão a gente tem? A ideia de que você quer algo rápido, algo que riqueza imediata. E a riqueza imediata que foi encontrada é essa árvore linda aqui, chamada de pau-brasil, que chegou a 30 metros de altura na época de 1500. 30 metros de altura na época de 1500. É uma árvore bem frondosa, que tem uma tinta avermelhada, uma madeira avermelhada de tinta utilizada para tecidos. E é uma mercadoria muito valiosa. E no texto que vocês têm da atividade, tem um título seguinte, da fonte 1.
não podemos repetir o mesmo erro que cometemos com o pau-brasil. Então, vocês vão trabalhar essa ideia de lucro à vista e a ideia de não repetir o mesmo erro. Então, isso é um impacto causado, lógico, tem um impacto sobre os povos indígenas aqui, que vai ser trabalhado, esse impacto vai ser trabalhado ao longo das videoaulas. Mas dentro do propósito de agora, esse é um dos impactos ambientais iniciais, porque o pau-brasil é uma árvore que se tornou quase em extinção. E por conta disso, a gente tem a necessidade de preservar não só ela, mas como todas as destruições ambientais que têm acontecido e nos faz lembrar, essas destruições ambientais nos faz lembrar do pau-brasil. Então esse texto trabalha essa relação também. Vamos lá, um jogo do sim ou não para a gente revisar? A monarquia absolutista se caracteriza pelo poder absoluto do rei, poder vitalício e hereditário? Sim ou não? Sim, pessoal. É uma característica importante da monarquia absolutista. Segundo, para finalizar, a exploração do pau-brasil pelos portugueses foi possível devido a alianças com os tupiniquins e a decisão do rei de Portugal de instalar feitorias no Brasil? Sim, também sim. Porque a gente tem a pretensão, às vezes, de falar que o conquistador veio aqui e dominou tudo. Não, houve um mecanismo, uma dinâmica de alianças que fez isso aqui se tornar possível. Beleza? Um abraço.